Muito obrigado pela sua presença aqui no canal mais uma vez. Alguém perguntou e eu tentarei responder: existe perdão para o diabo? Eu quero te convidar a se inscrever se você é novo por aqui. E lembrando que é muito importante que você deixe o seu joinha para que esse vídeo ganhe relevância. Compartilhe com seus amigos esse conteúdo nas redes sociais. Roda a vinheta. LBV, Legião da Boa Vontade, um grupo religioso espírita, tendo como fundador Alziro Zarur, defende o universalismo extremo, que acredita, por sua vez, que, no final das contas, no frigir dos ovos, o diabo também será salvo. O diabo não vai ter a sua punição, ou não receberá a sua punição eterna. Embora a Bíblia não trate diretamente deste assunto, nós podemos inferir, nós podemos chegar à conclusão que, em hipótese nenhuma, o diabo será salvo. Em primeiro lugar, chegamos à conclusão que o diabo jamais será perdoado, levando em conta a sua natureza. Pedro vai falar sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 2 e versículo 11, que os seres angélicos ou seres angelicais são superiores a nós em força e poder. Satanás, sendo puramente um ser espiritual, obviamente antes da queda, ele tratava diretamente com Deus. Logo, em condições ou condição superior, ele teria que ter também uma fidelidade superior, mas não foi isso que aconteceu. Por isso, as consequências sobre ele também foram maiores e bem severas. Um outro fator que nos leva a crer que o diabo jamais será perdoado é a natureza de sua transgressão. O pecado sempre nos afastou de Deus, mas devemos levar em conta, não podemos nos esquecer que todo pecado tem suas consequências. E se o pecado for intenso, as consequências também serão intensas. Jesus disse que o pecado de Judas foi pior do que o de Pilatos, foi mais grave do que o de Pilatos. O pecado de Pilatos foi a omissão e o de Judas a traição. Satanás arquitetou voluntariamente uma rebelião aberta. Então perceba que o diabo trabalhou, o diabo idealizou. Ele permitiu que estas ideias se avolumassem no seu coração. E ele colocou o seu projeto em prática, levando em consideração o contexto onde tudo isso aconteceu. A sua punição não poderia ser outra senão o afastamento do reino de Deus para todo sempre. Um outro detalhe que nós devemos levar em conta quando pensamos neste assunto é que Satanás, o diabo, nunca expressou ou esboçou nenhum tipo de arrependimento. E não existe perdão se não houver arrependimento. O diabo talvez sempre desejou, preferiu reinar no inferno do que ser submisso a Deus no céu. Os padrões divinos, o padrão que Deus estabeleceu na glória sempre foi um incômodo para Satanás. Ele nunca esboçou nenhuma atitude que nos levasse a entender que ele se arrependeu em algum momento de todo o seu plano infame. Não podemos jamais se esquecer que Deus é onisciente. Ele tem o domínio do saber. E não existe sequer resquícios na Bíblia Sagrada que nos leve a crer que Satanás esboçou qualquer tipo de arrependimento. Muito pelo contrário, um dia ele será preso por 1000 anos, e depois de 1000 anos ele será solto, e as suas ações, segundo a Bíblia Sagrada, denuncia que ele jamais se arrependeu. O seu lugar já foi reservado, o lago de fogo e enxofre. Este é o lugar daquele que um dia tentou ocupar o trono do Altíssimo. Deus te abençoe e obrigado por você ter ficado comigo. Continue curtindo, comentando nos nossos vídeos. Forte abraço.